Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 58 sobre mínimo ou menor múltiplo comum. Algumas aulas atrás, nós aprendemos ou estudamos sobre o maior ou máximo divisor comum, o MDC, que nada mais é que dentre todos os divisores de um conjunto de números, o maior divisor em comum que eles têm, ou seja, o maior número que divide todos eles ao mesmo tempo. Tá, maior divisor comum, MDC. Agora nós vamos ver o mínimo múltiplo comum, MMC. O que vocês entendem por isso? Mínimo múltiplo. Múltiplo comum são múltiplos que são comuns, ou seja, dado um conjunto de números, eles vão ter a sequência de múltiplos dele. Cada um deles vai ter a sua sequência de múltiplos. Múltiplo comum vai ser um número que vai aparecer em todos eles ao mesmo tempo. Mínimo múltiplo comum vai ser o menor desses que aparecer ao mesmo tempo em todos. Ficou confuso? Não, né? Mas vamos para frente, vocês vão entender melhor. O menor múltiplo comum. Bom, vocês já viram que há eventos que acontecem de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. Por exemplo, a Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos. Eleições. Se a gente ignorar eleição municipal e presidencial, nós temos eleições de 2 em 2 anos. Que mais? Nós temos aí o carnaval, tem todo ano. Esse ano não teve, mas talvez ano que vem não tenha, vamos ver. E assim por diante. Então existem vários eventos no dia a dia, na nossa vida, que acontecem numa certa frequência de tempo, não é? Bom, aí a gente pergunta, eu tenho aqui a eleição presidencial, a Copa do Mundo, mais algum outro evento. É possível verificar se em algum momento eles vão acontecer todos no mesmo ano? É para responder esse tipo de questões que a gente tem o menor múltiplo comum. De quanto em quanto tempo eles se repetem. Acontecem no mesmo ano, por exemplo. E quando vai ser a primeira vez que isso vai acontecer a partir de hoje. Interessante, né? Bom, então o mínimo múltiplo comum, ele tem essa função, determinar quando certos eventos vão acontecer ao mesmo tempo, ou na mesma data ali, no mesmo ano, ok? Mas vamos ver como é que a gente calcula o mínimo múltiplo comum. Bom, um dos procedimentos é a gente escreve todos os múltiplos de um número. Vamos lá. Vamos calcular o MDC pelo conjunto de múltiplos, certo? Vamos lá. Vamos escrever os 8 primeiros múltiplos de 4, ok? Então nós temos múltiplo de 4 aqui em cima. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e assim por diante, ok? Pediu só os 8 primeiros. Diferente de zero, isso é muito importante. O zero, ele é múltiplo de qualquer número, não importa. 1 milhão, 1 milhão vezes zero, zero. Então, o zero é múltiplo de qualquer número. Só que quando a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum, a gente não considera o zero. A gente não pode considerar ele. Ele vai ser o MMC de qualquer sequência de número que você quiser. Só que por deixar inviável algumas operações, alguns cálculos, a gente costuma deixar os múltiplos diferente de zero, ok? Aí nosso MMC vai ser o menor múltiplo comum diferente de zero, ok? Isso é muito importante,
sempre diferente de zero. Ali o item B. Múltiplos de 6, nós temos 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e assim por diante. E os múltiplos de 8, 8, 16, 24, 32, 48, assim por diante. Ok. Agora, nesses três conjuntos, ok? Existe algum número que apareceu em todos eles? Vamos ver. Nós temos 12 não, 16, 24. Ó. Observe que o número tem que aparecer nos três, ok? Por exemplo, olha o 12. O 12, ele é múltiplo de 4 e é múltiplo de 6. Só que ele não aparece entre os múltiplos de 8. Portanto, eu não posso marcar ele, tá? Mais algum outro? Repete. Em todos os três, vamos ver. Bom, se eu continuasse aqui, não tá aparecendo, vou continuar, 32, 36, 36, 40, 44, 48. Observe que o 48 também aparece nos três. Portanto, um conjunto de números vai ter vários múltiplos em comum, porque você sabe que a sequência de múltiplos é infinita. Então, quanto mais eu for aumentando os múltiplos lá, vai aparecendo outros números, outros múltiplos em comum. Por isso, quando a gente fala MMC, a gente pega o menor deles, ok? Qual é o mínimo, menor múltiplo comum entre 4, 6 e 8? E nós usamos essa notação, ó, MMC, abre parênteses, coloco os números que eu estou analisando, os múltiplos, igual, aí eu vejo qual que é o menor múltiplo que aparece nos três. 24, ok? Difícil isso? Não, gente, é simples. Escreve a sequência de múltiplos, vai escrevendo até você achar um que aparece nos 3, nos 4, nos 2, ao mesmo tempo, certo? Determine pelo conjunto de múltiplos o MMC de 15 e 24. Bom, devia ter deixado para fazer isso aqui depois, mais com vocês, mas ok, vamos lá. Múltiplos de 15, quem são? 15, 30, 45, 60, 75, 90 e etc. Múltiplos de 24. 24, 48, 72, 96, 120, 144. Ok. Eu vou fazendo a sequência até eu achar um número que aparece em todos. Isso já aconteceu aqui, ó. Olha o 120. Apareceu um número em todos, ele vai ser o mínimo múltiplo comum, ok? Porém, às vezes fica inviável você sair escrevendo os múltiplos, a sequência de múltiplos, até achar algum em comum. Às vezes demora muito para isso acontecer. Às vezes você tem que fazer um múltiplo de números muito grandes e às vezes complica. Então a gente tem um outro método para fazer o MMC, que é o nosso procedimento 2. Algumas aulas atrás, nós estudamos a fatoração em números primos, que a gente usa esse procedimento, só que era com um número só, lembra? A gente colocava só um número ali e ia dividindo por primos, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Antigamente a gente tinha só um número aqui e a gente ia dividindo por números primos, certo? Ia dividindo, colocando o resultado, certo?
Depois, no MDC, máximo divisor comum, nós usamos esse mesmo procedimento, só que com mais de um número, certo? A gente ia calcular o MDC de dois números, por exemplo, separava eles por vírgula, dividia, e se esse primo aqui dividisse todos eles, a gente dava uma circulada nele, ok? O MMC segue o mesmo procedimento. A gente vai dividir os dois números apenas por números primos, não pode esquecer isso, gente. Isso é o mais importante. Só pode dividir por números primos e dessa vez, no MMC a gente não vai circular ninguém, tá? Vai dividindo, vai dividindo. Quando a gente chega em tudo 1, do lado de cá, a gente multiplica todos os fatores primos que nós temos ali do lado, ok? Eu vou fazer um exemplo na prática para vocês, para ver se vocês entendem. Mas vocês vão entender sim que é fácil. Já tem alguns exemplos prontos aqui, ó. MMC de 1830. Vai dividindo os dois números pelos fatores primos, sempre por fatores primos. 18 dividido por 2, 9. 30 dividido por 2, 15. Aqui na outra linha. Aí divide por 3. Não dá mais para dividir por 2, divide por 3. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Ainda dá para dividir por 3 aqui, ó. Então, divide por 3 vai dar 1. E o 5, abaixa ele. Continua 5, porque não dá divisão exata por 3. Lembrando que só pode ser divisão exata. Depois, dá para dividir por 5, 5 é primo. Cheguei 1, 1. Tudo 1 lá embaixo. Eu vou multiplicar o que eu tiver aqui, ó, os números primos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 9, ou 18 vezes 5, 90, ok? E se forem 3 números? Mesma coisa, gente. Dá para dividir todo mundo, divide, vai dividindo. A divisão não dá exata. Abaixa o número de novo, divide os que dão, ok? Então, temos aqui a MMC de 9, 12 e 15. Então, nós escrevemos os números separados por vírgula, faz a barrinha e vamos dividir por números primos, tá? Vou colocar os números primos aqui no cantinho. Bom, acredito que a gente não vai passar daqui. Ok, primeiro número primo é 2. Algum deles é divisível por 2? O 12, então divide por 2. 9 dividido por 2 não dá divisão exata. Abaixo 9. 12 dividido por 2 dá 6. 15 dividido por 2 não dá divisão exata. Abaixo 15. Algum deles dá para dividir por 2 ainda? Dá. Então, no caso 6. 9 não dá para dividir por 2. Copiei ele de novo. 6 dividido por 2, 3. 15 dividido por 2 não dá divisão exata. Copia. Não tem mais ninguém que dá para dividir por 2, certo? O próximo número é o 3. Alguém aqui é divisível por 3? Sim. 9, 3 e 15. Então, 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Nossa, que horrível. Meu, que horror, gente. Olha que coisa feia. 1. 15 dividido por 3, 5. Observe que o 3, ele dividiu todo mundo, certo? Se eu tivesse fazendo o MDC, eu ia circular ele, ok? Como eu não estou fazendo,
Eu não vou circular nada. Ainda eu tenho 1 divisível por 3, que é o próprio 3, vai dar 1. 1. 5, não dá divisão exata, copia de novo. E vamos dividir agora por 5, que dá 1, 1, 1. Lembrando que só pode dividir por números primos. Depois que eu fiz toda a divisão, eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 5, isso aqui é um vezes, tá? Parece um K. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 3 vezes 5, 15, 16, 17, 18. Portanto, o MMC de 9, 12 e 15 é 180, ok? Viu, gente? Não é difícil, é fácil, tranquilo. É tudo uma questão de pensar um pouquinho. Nós temos aqui o procedimento bonitinho, não é difícil, é fácil. E até a nossa próxima aula. Bom, aliás, vocês viram que nós estamos falando de adição de frações, certo? O MMC é muito importante nesse aspecto. Eu fiz uma pergunta no final da última aula. Na próxima aula eu vou responder elas, ok? Até lá.